Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina para a honra e glória do nosso Deus. Estamos nos aproximando de mais um encerramento de uma semana. Louvado seja Deus por isso, porque é pelo poder, pela influência, pela atuação do Espírito de Deus que nós chegamos até aqui. E isso é muito bom. Significa dizer que a gente não apenas está criando um hábito, mas está desenvolvendo um prazer em se relacionar com o nosso Deus. Isso é um sinal muito bom e nos atesta de que a eternidade não vai ter nenhum problema. Afinal de contas, já estamos nos preparando aqui na Terra. Tá certo? Antes de nós conhecermos qual será o tema do estudo de hoje, nós vamos fazer a nossa oração, né, que já é de praxe, né, já é um hábito da gente orar antes de estudar a palavra de Deus. Mas antes disso, eu quero aproveitar a ocasião de pedir para você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Quem sabe é a primeira vez que você está visitando aqui o canal, né? Quem sabe você já tem até vindo outras vezes, mas não se inscreveu, passou aí pelo sentido. Então aproveita agora, já se inscreve no canal, já deixa o gostei, né? Davi, por que que eu preciso fazer isso? É por algo muito simples, para fazer o canal crescer. Davi, tu quer que teu canal cresça? Isso não é vaidade, não. A razão pelo qual o canal precisa crescer é para poder alcançar mais pessoas. E dessa forma, mais pessoas também começarem a ter o desenvolvimento, o prazer, a alegria, como eu e você estamos tendo hoje, de ter o seu momento com Deus também. Imagina só, muitas mais pessoas tendo esse privilégio de ter todos os dias um momento com Deus? Pois é, foi por meio de você, da tua atuação, da tua influência, que isso irá acontecer pelo poder de Deus. Tá certo? Também deixa um comentário, deixa aí um compartilhamento, né? Envia para outras pessoas, incentiva outras pessoas a terem um momento com Deus. Vai ser maravilhoso. E eu conto contigo. Tá bom? Vamos fazer a nossa oração agora, para nós conhecermos o tema e as nossas reflexões e lições que vamos extrair? Oremos então? Senhor Deus, que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua palavra. E nesta ocasião, mais uma vez, pela influência do Teu Santo e Bom Espírito, a gente venha a entender a Tua vontade, venha a viver os Teus planos e, acima de tudo, venha a ter prazer em se relacionar contigo. Que nós possamos ser impressionados pelo poder da Tua palavra e que, dessa forma, a gente viva em novidade de vida. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a tua paz, a tua santa graça, os méritos de Cristo nos substituindo e dessa forma, vamos dizer assim, o sacrifício de Cristo, o Senhor nos aceitando por toda a eternidade junto a ti, Senhor. Nós pedimos todas essas coisas, porque pela fé nós confiamos unicamente naquele que é o único mediador entre Deus e os homens, teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje chegamos ao tema de quinta-feira. Olha aí, estamos quase acabando a semana. E o tema de hoje é intercessão. Quem foi que intercedeu? Vamos fazer uma breve recapitulação do que aconteceu. A gente viu nos estudos anteriores que o povo tinha andado fora da linha, né? Tinha pecado. Por conta da ausência de Moisés, o povo achou que podia fazer o que bem quisesse, o que bem entendesse, o que dava na telha. E aí criaram ali um bezerro de ouro. Até o próprio Arão, irmão de Moisés, que era sumo sacerdote, né, vamos dizer assim, uma liderança forte dentro da causa de Deus, também se deixou influenciar ali pelo pecado, pela maldade. E aí Moisés chegou e agora tinha que lidar com aquela situação, né, o que iria acontecer. E é exatamente o tema que nós vamos explorar hoje, a intercessão que Moisés fez em prol daquele povo. Eu quero convidar você a ler aqui o contexto que apresenta exatamente como foi essa situação. Está ali, num contexto de Êxodo 32, versículo 30 a 32, que diz assim, ó: No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor, e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: Ah, que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si deuses de ouro.
Mas agora te rogo, perdoa-lhes o pecado. Se não, risca-me do teu livro que escreveste. Olha só as palavras de Moisés. 3 versinhos que tem muito a nos ensinar. Tem muito a nos moldar. Vamos fazer as nossas reflexões? O primeiro ponto que eu destaquei diz assim, ó. Por causa da rebelião do povo de Israel, coisas terríveis aconteceram no acampamento, incluindo a morte de muitas pessoas. Nós vimos nos estudos anteriores que depois que Moisés se depara com a lamentável cena do povo bebendo, comendo, dançando, farrando ali ao redor do bezerro de ouro, Moisés ele destrói o ídolo, né, dilui ele ali em água, e depois Moisés faz o apelo, né, para fazer com que o povo escolhesse o seu lado, se ia ficar do lado de Deus ou do lado dos ídolos. E aí fala no contexto bíblico que os levitas se posicionaram ao lado do Senhor. E ali Moisés deu a ordem, dizendo, olha, vão lá e dê cabo, matem todos aqueles que rejeitaram o Senhor. E isso aconteceu. A Bíblia diz que cerca de 3.000 pessoas perderam a vida. Não por não terem a oportunidade de se reconciliar com Deus, mas que mesmo em meio a essa oportunidade, rejeitaram a vida em Deus e preferiram a morte ao invés da vida. Só que, refletindo sobre isso, essa foi uma consequência desse contexto, dessa situação. Às vezes a gente, quando comete algum pecado, às vezes a gente não visualiza nenhuma consequência imediata. E aí Satanás aproveita dessas situações para passar a sensação de que pecar não tem consequência. De que a gente pode pecar e vai ficar tranquilo. A gente vai viver da maneira como a gente quer, da forma como a gente quer, tendo o prazer que a gente deseja e vai ficar tudo bem. Isso é um engano, é uma mentira. Todo pecado tem consequência. Alguns imediatos, outros eternos. Eu e você não podemos cair na besteira, na sedução do diabo, de achar que não vai ter mal nenhum, de que é besteira, de que não tem problema. Tem problema. Faz mal. É danoso para a nossa vida. Uma hora ou outra, nós iremos colher as consequências do pecado. Ninguém, dentro do contexto bíblico, que pecou, ficou impune. Todos tiveram que prestar conta. Veja Davi. Tentou maquiar, tentou esconder, tentou dissimular. Olha só como ficou a família dele. Com certeza, Davi se arrependeu grandemente. A gente vê isso pelos próprios salmos que ele escreveu. Não simplesmente pela tragédia que aconteceu na sua vida, porque a vida de Davi nunca mais foi a mesma depois do seu pecado. E isso deve trazer a certeza para mim e para você de que não será diferente na minha e na sua vida. Então, quando for pecar, reflita. Pense que aqueles momentos, aquela situação de prazer, de coisa boa, de alegria, vai passar. E mais tarde, você terá que pagar a conta. Tá certo? Foi isso que Moisés falou para o povo. Moisés, no dia seguinte, após passar toda aquela situação, após ter dado bronca em todo mundo, inclusive no seu irmão, de ter chamado a responsabilidade, né, de ter feito ele refletir no que ele tinha feito, no dia seguinte, quando quem sabe a poeira já tinha baixado, Moisés reuniu o povo e disse: "O que foi que vocês fizeram? Hein? Até que ponto vocês chegaram?"
Eu vou lá conversar com Deus, ver o que é que eu posso fazer em prol de vocês. Eu vou tentar remediar a situação de vocês. Fazer propiciação é exatamente isso. É interceder pelo povo. É clamar misericórdia pelo povo. E foi exatamente isso que Moisés fez. Moisés voltou para o Monte Sinai. Voltou mais uma vez à presença de Deus. E foi ali interceder pelo povo, pedir misericórdia, pedir perdão pelo povo. Vamos continuar. O outro ponto que eu destaquei diz assim, ó. Não é de admirar que Moisés seja um tipo ou símbolo de Cristo. Davi, o que significa ser um tipo ou um símbolo de Cristo? É demonstrar as mesmas atitudes que Cristo teve. E qual foi a atitude que Moisés teve que lembrou as atitudes de Cristo? Foi exatamente ele remediar, ele interceder a situação do povo perante Deus. Moisés, ele colocou a própria vida, a própria salvação em jogo em prol do povo. Moisés deu a vida dele em troca do perdão de Deus para o povo. Veja que Moisés não tinha cometido nenhum pecado. Moisés não tinha desonrado a Deus em nada. Moisés não tinha feito nada de errado. Moisés era justo dentro daquele contexto. E aí Moisés faz o seguinte: olha, Senhor, perdoa esse povo. Se não, risca o meu nome do livro que o Senhor escreveste. Que livro é esse que ele está se referindo? Exatamente o livro da vida. O livro em que, pela graça de Deus, pelos méritos de Cristo, o meu e o seu nome está escrito. É o livro daqueles que vão herdar a vida eterna. As pessoas que tinham cometido pecado não estavam nesse livro. Mas o nome de Moisés, que até então estava ok, estava no livro. E foi por isso que ele diz, olha, se não perdoar esse povo, então tira o meu nome também. Algumas pessoas podem dizer, rapaz, Moisés deu um blefe em Deus. Não tem nada a ver com blefe. Moisés estava sendo sincero. Lembre-se, Deus sonda os corações. Nós não conseguimos esconder nem mesmo as intenções diante de Deus, porque Deus conhece. Moisés não estava fazendo chantagem com Deus. Não, não. Era genuíno. Moisés estava colocando em sacrifício a própria vida dele em prol daquele povo. Quando eu e você nos denominamos cristãos, se espera atitudes semelhantes. Então, com base nesse ponto, eu quero fazer você refletir no seguinte aspecto. Moisés fez isso. Foi lindo. Palmas para Moisés. A questão é, e nós, que somos cristãos, que pelo menos nos denominamos assim, será que nós estamos tendo também essa mesma compaixão, misericórdia e amor para com os nossos semelhantes a ponto de estarmos nos sacrificando em prol deles? Ou será que nós estamos vivendo a nossa vida, cada um fazendo o que acha certo? Porque, afinal de contas, a salvação é individual. Percebe que Moisés não levou em conta essa verdade? Eles fizeram a escolha deles, né, Deus? Então, problema deles. Não, não é bem assim. Não foi assim que Cristo fez e agiu comigo e com você. Se Cristo não agiu assim, por que nós deveríamos agir dessa forma? Que nós possamos ter mais essas características que lembram diretamente a pessoa de Jesus. Olha esse outro ponto que eu destaquei, ó. Em Êxodo 32, que foi o verso que a gente leu, a palavra traduzida como perdoar, lá Moisés diz, olha, perdoa-lhe, Senhor. Né? Perdoar também significa carregar ou tomar sobre. Tá, Davi, e o que é que tem de importância no significado dessa palavra perdoar? Que também poderia ter sido traduzido para essas outras duas palavras, carregar ou tomar sobre.
a importância dessa palavra que Moisés utilizou diante da presença de Deus para perdoar, essa mesma palavra foi utilizada dentro do contexto de Isaías 53:4. O que é que diz Isaías 53:4? Eu vou ler para você. Diz o seguinte, ó. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus ter atingido e o afligido. O que foi que Cristo carregou sobre si em nosso lugar? Não foi os nossos pecados? Então, o que esse ponto do verso 32 de Êxodo 32 quer dizer, quando Moisés chega para Deus e pede para que perdoe-lhes, é o seguinte: Moisés nada mais, nada menos estava pedindo ao Pai, dizendo o seguinte: toma sobre ti, Senhor, os pecados desse povo. Seja o substituto, seja o Senhor que vai pagar o preço por tamanha ofensa que esse povo cometeu, por tamanha desonra, por tamanha pecado, que o Senhor tome sobre si, que o Senhor carregue esse fardo, que o Senhor pague o preço desse pecado. Foi isso que Moisés pediu ali ao Senhor. E foi exatamente isso que Deus fez. Tanto naquele contexto, como em séculos depois, por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. Hoje eu e você, pela graça de Cristo, não vamos receber a consequência maior, a pena maior do nosso pecado, da nossa transgressão, é exatamente porque alguém nos substituiu e tomou sobre si a consequência, o preço do pecado. Davi, mas eu fiz uma coisa errada e eu estou pagando por isso, certo? Há situações que isso vai acontecer mesmo. Mesmo você pedindo perdão, mesmo você se arrependendo. Principalmente quando o mal, o pecado, a ofensa é contra os nossos semelhantes. Mas deixa eu te dizer, mesmo você, quem sabe, hoje passando por uma situação triste e lamentável, como muitos outros, até mesmo pessoas de grande escalão na fé, como foi o caso de Davi e tantos outros, mesmo assim, você pode nutrir em sua mente, em sua convicção, de que o preço maior, de que a consequência maior, que seria a morte eterna, a separação eterna entre nós e Deus, isso você não irá ter que pagar. Porque alguém já pagou em nosso lugar. É isso que significa a palavra que Moisés pediu ali em oração na presença de Deus no Monte Sinai, em prol e intercedendo pelo povo. Senhor, perdoa-lhes. Senhor, toma sobre ti, sobre o Senhor, o pecado desse povo. Isso é muito bonito, gente. Porque, embora o plano da salvação não fosse o assunto central, a gente vê em pequenos detalhes o plano da salvação já em vigor, já acontecendo, já atuando na vida das pessoas, assim como tem atuado na minha e na sua vida. A lição de hoje sobre intercessão é uma lição extraordinária, porque nos relembra de que nós somos pecadores igual a esse povo. Podemos não ter cometido o pecado da idolatria, no aspecto de nos curvarmos, de nos adorarmos um bezerro de ouro. Mas de uma certeza eu tenho, nós não somos inocentes. Nós somos pecadores. E se somos pecadores, precisamos ser perdoados. Precisamos ser salvos. E graças à pessoa de Jesus Cristo, nós temos nele a confiança e a certeza de que sobre ele já foi colocado o fardo e o preço do pecado. E sobre ele, nós temos a certeza de que não apenas somos salvos, mas que também fomos reconciliados
ao Pai. O povo, depois daquele momento, não estaria mais em guerra com o Senhor, em inimizade com o Senhor, porque o perdão, por meio da pessoa de Jesus Cristo, foi concedida. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo. Antes de encerrarmos, eu quero encerrar com esse último ponto que eu destaquei aqui no estudo, que diz assim, ó. Deus, em Cristo, levou sobre si nossos pecados. E essa é a única maneira pela qual poderíamos ser perdoados. Essa é uma expressão poderosa do plano da salvação e uma demonstração para nós e para o universo do que custou a Deus nos salvar. Às vezes a gente pensa, mas tá caro demais, tá pesado demais, tá difícil demais. Não sou eu nem você que está pagando o maior preço. O maior preço, o maior custo, o maior dano, a maior tragédia já foi vivida, já foi paga, já foi experienciada pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Então fica tranquilo, em paz. Que isso que talvez você esteja passando, ou que eu estou passando, é algo temporário, é algo que não é duradouro. E logo, logo, com o tempo, vai passar. E vai ficar somente a experiência, né? O testemunho de vida, para compartilharmos para outras pessoas de que, graças a Jesus, tudo está resolvido. Tá bom? E Papai do Céu te abençoe e proteja de todo mal. Foi maravilhoso ter esse momento de estudo com você, do estudo guiado, da lição da Escola Sabatina. Amanhã nós vamos fazer o encerramento. E eu quero convidar você a vir junto comigo. Embora a gente faça a recapitulação, tem ali o complemento final, o estudo adicional, e sela a semana de maneira perfeita. Então não falta. Eu vou estar aqui te esperando. Tá bom? É isso. Até a próxima e tchau, tchau.